vocês? Eu sou a Aline. E eu sou o Mário. E hoje a gente tá aqui com um convidado. Quem que é, Mário? Super mega especial, Wagner Della Barba. Seja bem-vindo, Wagner. Muito obrigado. E aí, Mari? E aí, Aline? Tudo bom? Tudo Beleza? bom? Bem-vindo ao ReativaCast. Obrigado pelo convite. Confesso que não esperava ser convidado, mas estamos aí. Pronto para reativar? Pronto para reativar. Vamos lá. Que bom, que bom. E a gente tá hoje aqui com o Wagner para falar sobre um assunto que eu digo, se não é sobre realizar sonhos. Realizador de sonhos. Você acha, Mário, que a arquitetura é uma realização de sonho? Eu acho que é uma realização de sonho. Sim. E aí que a gente vai confirmar com o convidado especial de hoje, né? O porquê que você decidiu, se tem a ver com essa questão de sonhos das pessoas e por que você decidiu fazer arquitetura? Para. Você Olha o João Kleber aqui, ó. Olha o João Kleber aqui, ó. Você fazer a piadinha, você não fez a piadinha. Você já foi metendo o pé na porta. Gente, ele não respeita. Wagner, fala as suas redes sociais pro pessoal de casa seguir você e conhecer seus trabalhos, porque você sempre pula isso. Minha rede social é Instagram, que é @WagnerDellaBarba84, que é o ano que eu nasci, né? Então é WagnerDellaBarba84. E lá a gente encontra seus trabalhos, todos eles? Sim, eu só posto coisas de arquitetura, né? São todos projetos autorais e obras do dia a dia. Então, minha rede social é só sobre arquitetura. É o seu dia a dia de trabalho mesmo, né? Isso, o dia a dia. E aí, Mário, qual que são suas redes sociais? Instagram também, @MárioJorgeAnjos, né? E da Aline? O meu é Aline Lima Gil. E segue também o Reativa lá no Instagram, @ReativaCast. E se inscreva aqui no canal do Reativa, ativa as notificações para você não perder nenhum episódio. Curte esse vídeo. Exatamente. Like. Likes, muitos likes. Clica na setinha também para compartilhar, porque o assunto de hoje é maravilhoso. Quem não tem um sonho, né? De ter ali a sua casa, ou seu palácio, sei lá, dependendo do sonho, né? Nossa, você tá alto hoje, hein? Eu tô, e não é de hoje, né? Então, e o palácio não quer dizer que é uma casa grande, né? Seja um espaço pequeno ou grande, é o palácio da pessoa. Exatamente, perfeito. Então, clica aí, compartilha aí com as pessoas que têm o sonho, né? E vamos lá, reativar todo mundo, certo? Agora podemos... fazer... Agora podemos começar. Agora podemos fazer a pergunta pontapé inicial. Wagner, por que você decidiu se tornar um arquiteto? É uma história longa, hein? Bom, cheia de detalhes. A base de tudo é meu pai e minha mãe, né, que sempre incentivou a estudar alguma coisa, não importava o quê. E na época quando eu era mais novo, né, não tinha interesse em estudar nada. Aquele lance de criança, o que você quer ser quando crescer? Todo mundo falava, né, alguma coisa, advogado, médico, dentista, e eu só falava, quero ser adulto e pronto. Não tinha uma coisa certa ali, quero ser adulto e saía correndo, continuava brincando e tal. E aí, o tempo foi passando, foi chegando a fase de escola, né, 8ª série, aí depois começa o primeiro, segundo e o terceiro, que hoje acho que nem sei se tem mais, deve ter, né? Tem. E que já é a fase que, na minha época, era assim, você tem que se encaminhar para algum curso técnico, você tem já começa a pensar, né, na profissão. Você tem que pensar que rumo que você quer tomar, e eu ainda não tinha nada em mente. E meu pai insistindo, vai estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. E nesse tempo eu já ajudava ele, que ele tem uma gráfica, né, e eu era o faz tudo lá da gráfica. Então eu contava papel lá, 1, 2, 3 e tal. Cara, isso eu achava um saco, porque era um negócio parado que você tinha que ficar contando ali de um em um e eu não gostava. Aí chegava nele e falava, pô, pai, não é isso que eu quero, né? Quero fazer outra coisa. Aí ele, então vai fazer entrega. Aí eu catava na bicicletinha lá, né? Pegava os pacotes lá dele e ia fazer as entregas. Aí ficava no sol, cansado. Não é isso que eu quero. Muda de novo. Então vai no banco, né? Fazer a parte administrativa.
vamos tentar. Aí ia pagar funcionário, fazer conta, né? Quanto tem que pagar, qual que é os descontos e tal. Ia no banco, aquela fila imensa de horas no banco esperando. E eu falava, não. Hoje não tem mais... Perdi a tarde inteira Perdi lá. a tarde inteira. E hoje nem fila mais tem no banco, acho, né? Eu, pelo menos, não vou mais. Faço tudo por aplicativo. E, pô, chegava lá, aquela fila, aquele negócio, pé no saco, né? Ficar esperando. Eu falava, também não é isso que eu quero. Voltava, falava, não é isso que eu quero. E ele sempre insistindo, vai estudar. Aí, passou, né? O tempo foi passando, chegou o primeiro, segundo, terceiro ano. E aí, vai estudar o quê? Não sabia, até então, não sabia o que fazer da vida. E de tanto ele insistiu, eu falei, bom, vamos fazer o que quando ninguém sabe, vai lá e faz, a administração. Entrei na faculdade de administração, comecei, fiz 6 meses, era a mesma coisa que eu contando o papel lá, 1 por 1, 1, 2, 3, aquele negócio chato que não era para mim. Voltei para casa, falei, não. Em 6 meses você olhou e falou assim, como que eu vou fazer isso 4 anos da minha vida? Não, isso não é para mim, não quero, vou parar. Falei, putz, como que eu vou chegar em casa e falar isso, né? Vai ficar bravo. Mas aí falei que não queria e tal, e aí ele falou, pô, mas você tem que fazer alguma coisa, você tem que estudar, você tem que tomar um rumo. Aí eu falei, vou procurar emprego. Aí, beleza, saí procurando emprego aqui, ali e tal, um amigo meu conseguiu arrumar um emprego para mim. Que era numa fábrica, então era o peão de fábrica lá, né? Chão de fábrica. Aí ali, trabalhava, né? Cumpria horário e tal, que também, para mim, era a mesma coisa que ficar contando papel. Eu falava, cara, não, isso não é para mim, não. Pedi a conta, mais 6 meses também. Foi 6 meses de faculdade e 6 meses trabalhando. Aí pedi a conta, falei, cara, não quero mais, vou estudar. Saí lá do emprego e não sabia o que estudar ainda. Aí fui fazer um teste vocacional, porque a minha mãe falou, olha, vai fazer que vai dar certo. Beleza, aí fui lá, fiz o teste, e no teste deu área de criação. Então deu publicidade ou a área de arquitetura. Aí como meu pai tem a gráfica e eu não me via fazendo nada daquilo, que entra publicidade, né? Eu falei, vou arriscar na arquitetura. Aí, voltando para trás, eu fiz uma retrospectiva, né, da minha infância, até chegar naquele dia que eu decidi fazer arquitetura. E comecei a lembrar de coisas. Então, assim, tem até hoje, na cama que eu dormia na casa da minha mãe, se você puxar a gaveta, do lado, assim, tem um desenho aleatório que estava dormindo, não estava com sono, e ia lá e desenhava na lateral da gaveta, assim, sabe? E casinhas, rua, tipo como se fosse um bairro, assim, sabe? Várias coisas. Deve ter até o ano lá, se eu não me engano é 94, 96, é alguma coisa assim. E tá lá, se abrir lá, tá até hoje. Seu subconsciente já sabia o que queria, mas depois eu mando a fotinha e você coloca aqui do lado. Aí, bom, beleza. Aí, deu no teste vocacional arquitetura, aí entra a próxima fase, era passar na faculdade e começar a estudar. Aí entra minha mãe de novo, ela foi lá, me matriculou na faculdade para me fazer a prova e tal. Aí, cara, não estudei, não fiz nada, simplesmente fui lá, sentei, fiz a prova, passei e daquele dia em diante eu já pensava comigo, pô, eu vou ser arquiteto, vou fazer assim, assim, assado e pronto. E na faculdade você não teve dificuldade? Tipo, nenhuma. Nossa, que saco. Não, Foi... não era um bom aluno. Não tirava... Não era o exemplo. Não era o exemplo. Eu era... Ah, mas nota não significa que você não vai ser bom no que... na profissão, né? Eu era a média que passava de ano. Não ligava muito para questão de prova, não estudava, assim, a fundo. Tinha que ser era o básico. Mínimo. Prestava atenção no que o professor falava e pronto. Era o que eu fazia. E aí, só que fazendo a faculdade, eu já me via atendendo um cliente, já me via fazendo a primeira casa, então eu já conseguia ter essa visão lá da frente, né? Foi nesse momento que você decidiu. Cara, ó, a gente tá ouvindo, né? E para quem tá assistindo no canal do Reativa no YouTube, você contar a sua história, e aí eu fiquei aqui anotando alguns pontos para não, né? Para não deixar passar, exatamente. O que eu achei interessante, porque assim, tem bastante gente nos
ouvindo e vendo, que tá exatamente nessa fase. E aí me levantou uma questão aqui. Você ficava preocupado na época, nessa época aí lá do colegial, né? Que é quando a gente quer zoar, né? Sim. O seu pai fazia essa pressão, né? Digamos assim, estudar e achar o que você quer ser. Você ficava preocupado com essa questão de não saber? Porque tem uma galera jovem aí que tá nesse momento, entendeu? Então eu quero trazer esse momento seu aí e saber se você ficava preocupado ou era só mesmo assim, essa questão do seu pai ali te cobrando. Não, eu sempre... meu pai me pressionava e a resposta que eu falava pra ele é: fica sossegado que eu sei o que eu tô fazendo. Mas eu não sabia. Eu não sabia nada, eu só deixava levar. E eu sabia, né, que ia chegar um momento que eu ia ter que me decidir por alguma coisa. Sim. Mas preocupado em ter uma profissão, isso não. Eu não ficava. Fui deixando levar. Dormia e eu tranquilo. Falava exatamente isso. Fica tranquilo que eu sei o que eu tô fazendo. Uma hora acha. Uma hora eu vou me achar, tá vendo só? E você aí preocupado, né, com que as pessoas, às vezes não é nem seu pai, sua mãe, outras pessoas, né, querendo te cobrando. Não, calma, vai, relaxa que... Sua hora vai chegar. Exatamente. Falem igual o Wagner falava pro pai dele. Por favor, repita. Fica sossegado que eu sei o que eu tô fazendo. Fantástico. Mesmo que você não sabe. Mesmo que você não sabe. Fantástico. Outro ponto aqui que eu anotei é exatamente o desenho ali que você falou que tinha ali na sua cama, né? Um pedacinho na gaveta. Na gaveta. Aline, coloca o desenho aí. Eu coloquei aqui o bendito, que... Eu falo bendito, que é uma das técnicas que a gente usa, eu usei bastante isso em atendimento, para começar da forma física ao sonho, que é o quadro da visualização. Inclusive, a minha dica de hoje vai estar envolvida com esse quadro da visualização, tá vendo? Falei para você que as dicas iam... surgem no meio do episódio. Exatamente, sempre assim. Quem faz canalização, gente, quem deixa assim o divino passar por você nunca fica enrolado. Você vai fazendo o que você tem que fazer e quando a ideia vem, a ideia surge. Você fazia o bendito do quadro da visualização. Só para contextualizar, é o seguinte, você coloca ali a imagem daquilo que você quer ser. E no caso do Wagner, ele contou ali que, sem saber, ele fazia isso. Ele não estava entendendo, mas estava ali o desenho do que futuramente você acabou se tornando. E é isso que é o bendito do quadro da visualização. Na época, você não se ligava, porque você não estava nem aí, né? Não tinha a menor ideia do que ia ser arquiteto, nada disso. Só eu me expressava muito através de desenho. A pessoa falava, como que eu vou em tal lugar? Aí eu falava, vem aqui. Aí pegava um papel, uma caneta, você vai ir na rua, aí você vai fazer o balão, você vai virar à direita, esquerda, aí vai chegar em tal lugar. Desenhava o mapa. Desenhava ali, lógico, né? Bem simples ali, mas me expressava melhor através de desenho do que explicando. Vira pra cá, vira pra lá. Então o desenho sempre fez parte, acho, da minha... forma de comunicação. Pra mim me comunicar, isso. Que legal. Que legal, que bacana. Eu acho que, assim, quem trabalha com criação, que a Aline acho que também trabalha com isso, de alguma forma você tem que se expressar, né? Você tem que mostrar pra... E desde pequeno a gente já dá esse sinal. Já vem de berço, né? A gente já nasce, parece com o lápis na mão fazendo as coisas. Aí vai passar uma conta, vai ler um texto em voz alta, não sei, não aí não faz dá. nada. Vai ler o texto, vamos desenhar. A criatividade aflora, mas ainda o resto... Né? Que legal. E, poxa, é bem o quadro da visualização que a gente costuma falar, que é você ter uma imagem, que é a bendita da imaginação, né? Você ter a imagem e colocar ela em ação no seu campo mental. E aí, sim, você começa a dar uma ordem, um comando para o seu cérebro para ele estipular a meta. É muito interessante, é muito legal. No caso aqui, o Wagner fez inconscientemente, mas você aí que está nos seus primeiros passos, falando agora para o seu pai, para sua mãe, fique tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Então, agora você realmente sabe o que você está fazendo. Você está desenhando, você está imaginando o seu futuro. Fala para o seu pai, relaxa.
vai dar tudo certo. E esse negócio do teste vocacional eu fiz, mas eu fiz depois que eu comecei a faculdade. Porque, na realidade, eu também cheguei no primeiro ano, eu não sabia o que eu ia fazer. Aí minha cunhada levou eu pra faculdade que eu fiz e me apresentou. Aí eu me apaixonei e acabei fazendo. Eu nem prestei outra coisa, só prestei artes. E aí eu gostava tanto, eu falei, eu vou fazer. Nem olhei nada. Peguei e fui fazer. Aí eu fui fazer o teste vocacional. Falei, vamos ver se era isso mesmo pra mim fazer. E deu também. Certinho. Arquitetura e Criação, publicidade. Tudo. Eu acho que no teste vocacional vale muito a pena fazer. Você só tem que ser honesto ali. Sim. Porque ali do outro lado é uma profissional. Se você burlar o que ela te pergunta, não vai dar certo o seu teste. Não é o que você quer, é o que você é, né? É o que você é. Você tem que se abrir ali e pronto, que vai dar certo. É muito legal. Pra mim, valeu muito a pena. Pra quem tá na dúvida, é a melhor solução. Olha lá, gente. Bora fazer teste, então, vocacional e seguir, que é o mais importante, né? Não vai seguir o que outras pessoas querem que você siga, pelo amor de Deus, certo? E agora você também falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você falou que não era o melhor aluno da faculdade. Não era o melhor aluno da faculdade, nem de longe. Mas ia nas aulas, pelo menos. Eu ia nas aulas e ficava lá, prestava atenção no que o professor falava, tal, mas nunca fui de estudar muito, de ler muito. Eu achava que aquilo ali era só um percurso que eu tinha que passar, que era a faculdade, que eu precisava do diploma. Mas em todo o tempo, desde o primeiro ano, eu já estava decidido. Eu falava, eu já visualizava, entrando no lance da visualização, eu atendendo um cliente e falando, essa é a sua casa, esse é o seu sonho, esse é o seu projeto. Sempre pensei nisso. Então, lógico, no decorrer da faculdade eu fiz bastante estágio para aprender, para errar no estágio e ser corrigido, né? E foi isso. Aí assim que eu acabei a faculdade, já tinha acabado o estágio, tudo. Aí foi carreira solo. Por um tempo. Que aí depois eu fiz sociedade lá no escritório, né? Eu sou arquiteto, aí tem a Valquíria, que ela é engenheira. Aí juntos a gente tem o escritório Arquitetando. Ah, que legal. Qual que é o arroba do... Arroba arquitetando.arc. Tá aqui embaixo para quem tá assistindo e na descrição. Vai ter na descrição também para quem tá ouvindo. Mas aí é isso. Então, assim, na fase de faculdade, eu já estava visualizando à frente. Eu queria já atender o cliente, mas você não pode. Você tem que cumprir um percurso ali, né? Você tá no deserto, você tem que rezar até você encontrar água, né? Não é isso? Não é assim? Vai caminhando, vai chegar uma hora que você vai encontrar sua água. Então você já tinha essa clareza na época já da faculdade, você já tinha essa clareza que você não era o melhor aluno, né, da classe, mas você já sabia muito bem o que você queria, que era atender. Na minha cabeça já estava, agora eu mentalizo, depois eu realizo e pronto. Mentalizar, realizar e seguir em frente. Era o que eu sempre pensava, entrei na faculdade, era isso, sempre isso. Perfeito, Wagner, perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta, você tem um cliente em específico, né, que você fez esse passo a passo, que você pode até contar aqui pra gente, se você puder, né, o cliente, enfim, que você sonhou, participou do sonho e demorou e conseguiu realizar? Sim. Tem alguém que você pode falar? Tem o Kleber e a Tamires, que é advogado, né? E a gente sempre conversou bastante, que a gente é amigo de infância, sempre junto, saía junto e tal. E a gente sempre conversou muito sobre sonho. E o sonho deles, eles ainda estavam terminando a faculdade de advocacia, e a base, o sonho deles ali era conseguir o escritório próprio, né? Ter o seu escritório. E um dia a gente conversou tanto sobre isso. Beleza, aí cada um foi para sua casa e tal. Cheguei em casa, eu deitei e dormi. E no meio da noite eu sonhei, cara, com o escritório deles, assim, pronto na minha cabeça. Aí entra o lance de desenhar para se expressar. Acordei ali, desenhei do lado ali num papel que tinha, acho que era até papel de caderno usado, já com letras escritas e tal. Desenhei mais ou menos por cima, pus do lado e voltei a dormir. Aí eu fui lá e no outro dia, né, peguei e fiz o projeto para eles, tal, a fachada, deixei tudo bonitinho e mandei para eles. Aqui, ó, sonhei, ontem a gente conversou bastante, hoje eu sonhei, perdi o dia desenhando para vocês aí, tá pronto, tá? Seu escritório é esse.
E beleza, eles ainda estavam terminando, acho que a faculdade e tal. E foi passando os anos, foi passando. Inconscientemente, de novo, nesse dia, eu já materializava um novo cliente. Porque acredito que uns 6, 7 anos depois, chega a Tamires e Kleber lá no meu escritório, bate palma, fala, cara, compramos um imóvel, quero que você faça o projeto. Aí fui lá, fiz o projeto para eles e hoje ele já trabalha nesse projeto, nessa casa, nesse escritório pronto. Realizou. Realizou. E tem até uma frase até legal, que tem um espaço lá do escritório dele, que é o espaço do café. Eu não vou lembrar a frase certinha, mas aqui realizamos um sonho ou sonhos realizados, alguma coisa do tipo, assim. Que hoje quando a gente se encontra, até a gente fala muito sobre isso e dá muita risada, porque foi uma conversa, um sonho, pensamento, né? E foi lá e materializou. Então, achei bem legal isso. Que bacana. Um dos clientes, e aí é legal a gente contar, porque envolve esse lado aí de amizade, né? Antiga, praticamente de infância, e que você utilizou inconscientemente, essa Sim, arte de imaginação. Acho que é uma coisa que uma sensibilidade que, sem eu querer, eu tenho. Perfeito. Eu consigo materializar uma coisa para o futuro. Sim, perfeito. Pensando, não é porque eu sonhei que eu não iria desenhar e entregar para ele, é seu, tá aqui. Só que lá na frente, né, ele lembrou, reconheceu e voltou. E fez o projeto lá no escritório. Perfeito, perfeito. Poxa vida, que legal, né, gente? Que legal essa experiência que o Wagner está contando. A gente fala bastante que uma das leis universais é o princípio do mentalismo, que tudo tem origem na mente, tudo tem um princípio mental. E quando a gente está imerso nas coisas do dia a dia, sabe, nas coisas que estão acontecendo no dia a dia, isso que é tão óbvio acaba passando despercebido, né? Por que óbvio? Porque tudo que a gente tem aqui foi pensado antes de ser feito, né? Isso é óbvio. Só que a gente não para analisar que na nossa vida também é assim. A gente só consegue viver uma experiência se a gente pensar em muito bem pensado, colocar emoção em cima. Daí que vem o termo imagem em ação. Você tem que colocar uma emoção em cima, uma carga emocional em cima, sentir, que é isso que o Wagner está falando, sentir. Tem que sentir que o negócio está ali se materializando. E eu falo isso desse quadro da visualização nas mentorias que a gente dá. E deixo específico para as alunas que é uma muleta. A prova é o Wagner. Prova real. A prova real. Não precisa necessariamente ter um quadro, fazer ali ou outro tipo de ferramenta. O que é importante, você não sabe fazer, tenha uma ferramenta como muleta até você ter esse hábito mental. Porque o importante é o hábito mental que ele já faz intuitivamente, eu acho que desde criança, pelo que ele contou aqui. E fantástico, muito legal, muito bacana. Tem o lance um pouco da teimosia também. Minha mãe sempre fala da história de andar de bicicleta. Tinha a bicicleta, né? Eu era criancinha ainda e tal. E aí tinha a rodinha da bicicleta, né? Pra você não cair e tal. Aí andava na rua, ia pra lá, pra cá e tal, beleza. Aí um dia eu falei, vou entortar essa rodinha um pouquinho, né? As duas. Primeiro eu entortei de um lado, e aí a hora que eu ia cair, eu equilibrava do outro. E aí eu fui e entortei do outro. Então eu já conseguia andar sem a rodinha, mas com a segurança de, se precisar, tava só alguns centímetros do chão. Fui 2, 3 vezes e tal, peguei as manhas ali da bike, voltei e falei, pode arrancar as 2 rodinhas. Aí é um pouco de teimosia, né? Porque eu poderia ter caído, mas... Aí cheguei lá, arranca. Minha mãe, não, você vai cair, vai se machucar, vai me dar trabalho. Arranca, vou andar. Não vou arrancar. Arranca. Aí ela foi lá e tirou as 2 rodinhas. Fui, voltei, tranquilamente. Só que aí, o que eu já tava pensando? Eu poderia só ter tirado a rodinha e só tentado me equilibrar. Com certeza eu ia cair. Mas eu tive uma segurança um pouquinho para cima, equilibrei, falei, agora eu consigo, vou embora. Então, assim, você tem que ter o medo, mas você tem que ter um pouco de confiança no que você tá fazendo, né? Eu acho que isso é fundamental. Isso para tudo, para fazer arquitetura, para fazer uma casa, para fazer tudo, né? Você tem que ter a confiança, senão fica só no pensamento e não sai. Projeto desafiador teve bastante?
Teve bastante. Ao ponto, assim, de você, Muito, de você muito, pensar exatamente Sim. isso. Pô, será que... E aqui em Sumaré, eu acho que eu fui o primeiro a fazer grandes balanços. Balanço é uma laje suspensa sem pontos de apoio. Tem o ponto de apoio, mas ele fica recuado. Então seria basicamente a gente tirar o pé de uma mesa, ter só o outro pé. E isso aí gerou muito comentário, muitas pessoas falando, pô, vai cair aquele negócio. Todo mundo para e fica assim, Como que tá é que em tá pé? em pé? É exatamente isso. E entra um pouco do lance da rodinha, do equilíbrio, ergue um pouquinho, vai recuando o pilar, vai chegar uma hora que o balanço vai ficar grande. Lógico, em cima disso tem todo um estudo, tem cálculo estrutural, tem engenharia que tem que acompanhar junto, não é simples, não é uma loucura, Não é né? loucura. Vou lá e fiz. Uhum. É tudo baseado em cálculo, Uhum. em outros profissionais que me amparam nessa questão de estrutura, né? Mas, sim, teve bastante coisa doida aí. O pessoal tem gostado, tem feito bastante. Tá. Eu vou fazer uma pergunta enquanto travou. Ai. Que é se você tem um específico para falar. Pode ser recente. Um projeto? Um projeto que realmente foi desafiador. Não sei se seria esse que você falou, esse primeiro aí, ou se teve algum mais recente, que você pode falar detalhes aí, que foi bem... Eu acho que o mais desafiador é o que eu fiz o projeto pensando para ser o meu escritório. Que ele tem só 3 metros de base e o resto é tudo vão livre, inclusive em balanço. Então, muita gente passa, ainda não está pronto, né? Tá em fase de construção. De vez em quando eu coloco nos stories e tal. Esses dias eu fiz o jardim dele e tal. O pessoal passa, para e fica assim, cara, como que esse negócio não cai? Como que ele tá parado aí em pé? Tem gente que vai lá, bate na parede para ver do que é feito. Então, eu acho esse projeto, que é meu mesmo, eu acho muito legal. Cria aquela... curiosidade nas pessoas de, pô, como que tá em pé esse negócio? Eu acho isso que é muito legal. Sensacional. E é bem os princípios, são os princípios, né, aqui do Reativa, né? De você tá, legal, você foi inserido aqui nesse meio aqui, nessa experiência de ser humano, né? E aí você tem os limites que foram impostos, que é o que o Wagner aqui tá falando. Não é loucura, mas você tem que, pô, será que realmente não dá para sair dessa caixinha, né? Sair da zona de conforto. Será que tem que ficar dentro dessa caixinha? Ou eu posso alargar um pouquinho a roda esquerda, depois a direita, né? É aquele tal negócio, time que está ganhando se mexe. Se mexe que vai melhorar. Mexe que melhora. Sempre melhora. Se dá uma pioradinha, você mexe de novo até ficar melhor ainda. O segredo é reativar sempre. O segredo é reativar sempre. A minha base, o meu pensamento é assim. É possível fazer? Sim. Vou tentar. Se der certo, sucesso. Se não der certo, experiência. Volta, corrige e vai para frente de novo. Que na próxima vez vai dar certo, aí vai vir uma nova experiência, um novo sucesso, um novo aprendizado e assim vai. Aceitar desafios. Aceitar desafios. Isso mesmo se você tiver com medo. Principalmente se você tiver com medo, porque o medo, ele é um forte indício de autossabotagem, de programação que não quer deixar você sair realmente da caixinha e fazer as coisas acontecerem na sua vida. Autossabotagem, procrastinação. Exatamente, essa porra toda aí. Ter medo é normal, mas a gente tem que driblar ele. Exatamente, fazer com medo mesmo, e à medida que você vai fazendo, você vai ganhando confiança, né? Sim. E Wagner, a gente sabe que nem tudo são flores, né? A gente sabe que a gente tem os altos e baixos e às vezes vem baixos bem baixos, né? Bem intensos. Teve um momento que você pensou em desistir? Desistir, não. Quando eu decidi fazer a arquitetura, eu já não tinha um plano B. Então eu tinha que ir para o plano A e pronto. Porque eu não tinha outra saída, porque eu já tinha desistido de muitas coisas, da gráfica lá da época do meu pai, faculdade de administração, um emprego que eu tinha conseguido. Então, quando eu decidi, falei, arquitetura, é isso que eu quero, e eu me encontrei nesse espaço, não pensei em plano B, não pensei em voltar para trás, em desistir. Na minha cabeça, sempre assim, errou, corrige, continua, errou, corrige, continua. A base sempre foi essa. Ótimo, perfeito. Sim,
Para a gente ver, né, que realmente, assim, tem pessoas que chegam e acabam desistindo, mas, não sei, talvez não era a praia da pessoa, né? Pode ser que ela ainda não se encontrou. Porque... Como eu desisti muitas vezes antes. De outras coisas. Ué. Não estava satisfeito, via que aqui... Só que eu consegui enxergar que aquilo não era para mim, né? Falei, não vou ficar contando papel, não vou ficar indo no banco. Então eu consegui ver que aquilo não era para mim e fui em busca do que... Hoje eu me encontrei, não me vejo fazendo outra coisa e acho que vai até o dia que morrer. O importante também é não desistir, né? Sempre. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tô, tipo, vou estudar agora? Não vou fazer. Nunca é tarde. Não é tarde. Vai, enfia a cabeça e vai pra frente que dá certo. E nem tudo são flores, vai ter os espinhos. Nem toda construção, todo projeto que eu fiz foi tudo lindo, maravilhoso. Teve milhares de problemas. Problema com mão de obra, problema com o terreno na profundidade dele ter muita água, terreno na profundidade ter muita pedra. Então, tudo isso você tem que, eu sempre falo, rebolar conforme a música. Qual que é a solução? Tem saída? Tudo tem um jeito. Nada é invencível. Você vai ter que achar a sua solução e resolver. Então, eu sempre pensei assim, vamos lá, tem problema, qual que é? Vamos resolver. E você, quando você faz o projeto, quando a pessoa te contrata, você faz o projeto, você vai também acompanhando o processo da obra até o filho nascer. Até o filho nascer. Qual que é o primeiro passo? A pessoa chega no escritório querendo realizar o sonho. Então ela vai lá e transmite tudo que ela imagina. Muitas vezes a pessoa fala, a casa da minha avó tinha uma porta grande. A casa que eu moro hoje tem uma janela assim, assim, assada. E a pessoa vai falando, você já vai Ela vai falando, tudo, né? Eu vou captando. Normalmente, quando a pessoa sai do escritório, que ela acabou de me falar tudo isso, o projeto na minha cabeça está pronto. Na grande maioria das vezes. Porém, antes, eu tenho que me amparar da parte técnica, que é a parte de engenharia, conhecer o terreno, ver posição do sol, infinitas coisas, né? Que tem que ir lá e aperfeiçoar o que já está pronto na minha cabeça, que é o projeto de cada pessoa. Aí é só voltar para o escritório, desenhar e pronto. Tinha um passe de mágica. Aí depois... Só que não. Só que não, é um trabalhão danado. Só que aí depois vem todo o acompanhamento, né? Não adianta você desenhar, projetar, imaginar e nada daquilo dá certo, porque dependendo da pessoa que for fazer, ela não tem o conhecimento de, aqui é uma parede ou não é, e aí ela vai fazer do jeito que ela achar. Até esse do balanço, né? Se você entregar um projeto para alguém que nunca fez, ele vai ficar assustado. Vai falar, não, vai mas cair. Isso tá errado. A reação da pessoa é sempre assim, vai cair esse negócio. Porque ele nunca fez, ele não está preparado para isso. Por isso que entra a parte do acompanhamento de obra. Você vai chamar a equipe de obra que o cliente vai escolher para fazer, e aí você vai explicar tudo que você quer naquela obra. Ferragem, altura, como vai ser a parte de fundação, qual que vai ser os passo a passo da obra. Então isso tem que ter numa obra o acompanhamento, não tem como não ter. Seria a mesma coisa que um médico te falar que você tem que fazer uma cirurgia e ele não fazer. Ele fala, vai lá no açougue e faz a cirurgia, não vai dar certo, entendeu? Então tem que ter um acompanhamento, não adianta. Isso é a base, não adianta querer fugir que não vai dar certo. Bacana. E aí entra naquela, né, aquela zoadinha. Não vá no faça você mesmo, que vai sair... Aline, coloca aí um faça você mesmo. O barato sai caro. Expectativa. Aquelas casas que a escada sai pra fora e vai pra lugar nenhum, a sacada que não tem porta. Tem uma porta que você sai e ficar lá embaixo. Sai essas coisas maravilhosas aí. Wagner, e nesse trabalhão todo aí, cara, qual o tamanho da tua equipe? Para realizar, né? A gente fala realizar o sonho. Qual o tamanho da tua equipe? Quantas pessoas aí envolvidas para realizar esses sonhos aí? Olha, no escritório, eu, minha sócia Valquíria, e aí a gente trabalha com estagiário. Aí, em paralelo, tem engenheiro de estrutura, que é a parte estrutural. Aí tem engenheiro elétrico, que faz a parte elétrica, a parte hidráulica. Aí depois entra a equipe de obra, que
depende de cada obra, do tamanho, enfim. 20 pessoas, 10 pessoas. Tem obra que o pessoa, não quero gastar tanto, ou eu vou gastar o valor total, mas eu quero alongar isso em 3, 4 anos. Então põe 2 lá só para trabalhar, mas tem gente que já fala, não, quero em 8 meses que a casa esteja pronta. Então aí é uma equipe maior. Então assim, a gente lidar com pessoas o tempo todo. Bastante. É bastante gente Bastante e cada gente. dia uma pessoa diferente, uma obra diferente, um cliente diferente, sonhos diferentes, gosto diferente. E aí eu acho que isso é a parte legal que eu gosto. Não é o contar papel, que é sempre igual. Cada hora é um assunto, uma coisa diferente que acontece. Isso te realiza? Me realiza. A hora que eu vejo a casa pronta e a pessoa entrando na casa, pô, aqui é meu lar, aqui é onde eu vou morar, pra mim é o que me deixa feliz. E a pessoa pegando o meu trabalho, confiando nele, e dali 1 ano, ou sei lá, 8 meses, depende de cada caso, pô, aqui é o meu lar, a minha casa, onde eu vou ter o meu porto seguro, né, que é a família. Então eu me sinto bem realizado na questão profissional, acho bem legal. Que bacana, que bacana. E é muito legal, né? A gente sonhar com algo tão íntimo, né? Que é o nosso lar. E ter um profissional que encara dessa forma. A energia do... A gente fala bastante de energia aqui, né? A energia do seu lar fica diferente do que você pegar apenas uma pessoa que não é desafiadora, não pensa fora da caixinha, né? Às vezes... Você vem com uma ideia, poxa, Wagner, não dá para fazer isso daqui, aí ele vai lá estudar com maior carinho para tentar achar uma solução aí, tá vendo? Dá sim, tem jeito sim. E agora uma curiosidade aqui que passou pela cabeça, quantas obras assim você já teve ao mesmo tempo? Cara, ao mesmo tempo, eu acho que já um limite máximo ali que a gente consegue correr, porque a gente tem que correr em todas e fazer mais projeto em torno de umas 7 obras ao mesmo tempo. Agora, do início, que eu me formei em 2011, comecei o trabalho, eu fazia algum estágio ali na época, né? Tive que concluir o estágio e comecei a trabalhar em 2012, sozinho. Aí do zero até agora, mais de 300 casas, tranquilamente eu já fiz. Já perdi a conta, assim, mas é mais do que 300, com certeza. E é legal que a gente vai andando na rua, só vai vendo plaquinha da arquitetônica. Tem É bastante. muito legal. Você olha assim, você fala assim, eu acho que é, porque você vai pegando a característica, assinatura, né? Aí você olha lá no cantinho, a plaquinha tá lá, ó, arquitetando. O que tem bastante, assim, às vezes a pessoa tira, quando acaba a obra, né, a gente retira a placa, que é a placa de indicação da obra, onde tem nosso registro, tem que ter toda obra tem que ter uma placa com um profissional. Acabou, entregou a obra, tira a placa, a casa é já da pessoa. Sempre foi dela, né, mas aí ela vai cuidar da casa. Aí passa, sei lá, 6 meses, 7 meses que a pessoa tá morando nessa casa, vem no escritório um novo cliente. Aí ele vem com algumas fotos de referência. E na grande maioria são todas de projeto meu. A pessoa, fui lá no condomínio onde eu moro e tal, tirei algumas fotos. Aqui, eu que fiz. É muito legal isso. E vem muita gente falando assim, quero igual. Aí como é que lidar com isso? O quero igual a gente não faz. Acontece, às vezes a pessoa fala, cara, eu gostei dessa casa e é essa que eu quero pra mim. Aí na conversa, tá, mas o que você quer pra sua casa? Quantos quartos, quantos filhos você tem? Você precisa de piscina? Você quer espaço pra criança? Churrasqueira grande, churrasqueira pequena? Aí quando a pessoa começa a falar o que ela quer e... o casal, normalmente, né? Às vezes até leva criança interage também. Você vê que, para aquela pessoa, aquela casa só é bonita, que ela escolheu. E não é a casa que ela quer morar. Ela só olhou e falou, que lindo, mas não é a casa que ela precisa. Porque uma é a área gourmet gigante. Aquele quer, ele não gosta de fazer churrasco. Ele viu, a pessoa achou que queria aquilo, mas na realidade a necessidade dela é outra. É o do subconsciente que sabe o que a gente quer, mas não fala pra gente o que quer, né? Aí a necessidade dela é totalmente outra, né? Não tem nada a ver com aquela casa em específico lá que ela escolheu. Só é bonita, e ela falou, achei bonita e por isso que eu... Aí a gente fala, beleza, eu vou fazer um projeto específico pra você, diferente. Daqui a pouquinho você volta e a gente conversa. Aí quando ele volta, ele fala, não é mais aquela, é essa.
Porque daí ele Nossa, perfeito! Porque daí ele já se encontra na casa, né? O espaço que ele imaginou tá lá, que é o espaço grande, o espaço pequeno, a sala grande, sala pequena. E aí a fachada bonita, né? Os ambientes todos bonitos, com o espaço que ele precisa. Pô, é uma obra de arte não só da casa em si, mas do universo mental da pessoa também, cara. Você é um terapeuta. A pessoa vai lá, igual a Aline falou, eu quero assim. E você ter essa habilidade de saber, né? Tem um know-how, né? Pra saber que não é assim que a pessoa quer. Você sabe disso. Mas ter essa habilidade de trabalhar com as informações que ela vai passando pra você, pra depois passar pra ela e falar assim, olha, é isso aqui? E aí... Aí ela fala, Fica encantada, né? É a mesma coisa que acontece comigo, quando vem alguém querendo fazer um logo, algum site, alguma coisa. A gente tem que saber as perguntas que a gente faz, as perguntas-chave, para captar o que ela não sabe o que ela quer. E a gente tem que interpretar tudo que ela fala para conseguir entender o que ela não sabe que ela quer. É difícil? É difícil. Mas aí a gente vai pegando esse jeito. Eu acho que é os gatilhos. E também assim, né? Como eu tenho a facilidade de me expressar através de desenho, a pessoa vai falando e eu vou lá, desenhando, tá pronto, beleza. É isso aqui? É isso aqui. Era disso que eu tava falando. Então, pra mim é bem tranquilo essa parte. Muitas vezes a pessoa vai no escritório e fala, quero isso, e fala um monte de coisa. Teve um cliente até recente agora que aconteceu isso. Não é todos, mas uma casa grande, né, muitos cômodos e tal. E aí ele e a esposa falou. Aí chegou no final ele falou, Vagnão, cara, você não vai anotar nada, nem uma linha, nem uma letra, nada. Eu falei, tá tudo na minha cabeça, a casa tá pronta. Na minha cabeça, claro, né? Aí ele falou, não é possível. Você vai fazer tudo errado. Vai tá errado, não tá certo. Vai faltar alguma coisa. Confia. Falei pra ele, confia. Ele falou, tá nas suas mãos. Tchau, foi embora, tal. Aí eu peço um prazo e tal, fiz lá o desenho pra ele, o projeto, fachada, tudo. Ele olhou, não é possível. Você acertou, cara. Tá certinho, tá igualzinho o que eu te falei. Assim, o que ele imaginou, eu consegui pôr no projeto, entendeu? E você não anotou nada. Sim. Então isso aí acho que é a sensibilidade de quem trabalha com essa parte de imaginação, criação, que a pessoa vai falando, você vai criando na sua cabeça, normal, sem muito esforço ali. Você vai criando. Nossa. Saúde. Continua. Se pudesse colocar uma lanterna na orelha e projetar o que nós estamos imaginando na parede, bom. né? Ia ser melhor, não precisava de computador. Já tá tudo aqui. Tipo um retroprojetor, né? Da mente. Mas talvez é justamente aí que tem toda a valorização do diferencial, né? Porque não é somente você conseguir idealizar no plano mental, né? Essa imaginação, essa casa própria, essa casa feita, esse logo feito, essa criação feita, mas conseguir expressar para o cliente, né, em si, para ele aprovar, porque senão não tem nada, né, e depois realmente conseguir fazer de fato a obra, né, terminar a obra. Cara, mas é muito legal, eu tô arrepiando aqui várias vezes, porque eu tô vendo os seus olhos brilharem, sentindo a sua energia, e eu quero o meu projeto. Vamos lá. Eu quero o meu projeto. Outro cliente. Vamos mentalizar e realizar. É sensacional. Vocês estão assistindo aí, ouvindo, mas aqui na gravação aqui do episódio tá uma energia maravilhosa, porque uma coisa é você conversar com uma pessoa que tá falando de uma coisa que não é a praia dela. Não é a pegada dela, a gente falou aqui, ó, ele nunca teve plano B em relação à arquitetura. Então é isso. É a missão de vida, tá aqui para realizar, e realmente a gente consegue ver isso no seu olho. E deve ser muito legal mesmo. Receber, para você é legal, porque você, tipo, é uma sensação de ser um canal, né? Canal, assim, de entregar algo que foi idealizado, né? É muito bom, mas para o cliente também deve ser fantástico essa experiência, assim, de, poxa... Sim, eu só imaginei e ele fez, né? Tá ali, tá pronto, isso é legal. Tem um cliente a longa distância, né? Nunca tive contato para falar nada sobre o projeto com ele, a não ser online.
E aí ele... Tocantins. Aí ele... WhatsApp e tal, né? Fazia alguns vídeos do terreno e não sei o que, beleza. Finalizamos. Fiz o projeto e tal, ele construiu, ficou pronto, tal. E no meio, assim, quando tava fazendo a obra, que ele já se via dentro da obra, né? Quem acompanhava a obra por distância era ele, daí no caso, né? Ele fazia os vídeos e tirava as dúvidas através de vídeo. E aí ele falou, Wagner, é incrível como você conseguiu entrar na minha mente e fazer o meu projeto, cara. Eu conseguia pensar, imaginar, só que eu não conseguia me desenhar, projetar ali. Aí eu só falei através de WhatsApp com você, né? Conversa sobre o que ele queria. Casa moderna, casa com pé direito alto, sala, quarto, cozinha e tal. E você entregou, tá aqui, tá. Aí ele fala isso, que eu consegui entrar na cabeça dele, arrancar o conteúdo e falar, tá aqui. E materializar. Isso é uma arte, gente. Isso é uma arte de criação. Inclusive, a gente pode até, né, fazer até um episódio específico, né, de criatividade. Por que não? Por que não? Né? Comentem, se vocês querem. Né? Mas, cara, é muito legal. É muito legal. Eu tô realmente emocionado e querendo. A gente fica, né, com vontade, né? Vamos fazer, vamos projetar tudo. Casa nova, espaço novo, até aquilo que a gente não queria, agora a gente quer, porque a gente quer fazer até acontecer. Um estúdio novo agora. Estúdio novo. Bora projetar. Fantástico, fantástico. Ó, Wagner, eu vou fazer uma pergunta, porque quem tá ouvindo e vendo, né, não sabe, mas eu sei que você gosta, e mesmo assim eu vou fazer a pergunta. Você gosta de assunto motivacional? Eu gosto. Eu acho bem legal, porque nem sempre é só sobre fazer o seu trabalho, né? A pessoa às vezes está desmotivada, às vezes ela está achando assim, não tenho dinheiro suficiente para realizar esse sonho. E só basta aquele empurrãozinho, porque daí as energias dela vai ser toda voltada, no meu caso, para casa, né? Construir a casa. Mas seja lá para o que for, para ela comprar um carro, para ela comprar uma bicicleta, para ela almoçar fora em um restaurante. Então, eu acho que às vezes falta esse empurrãozinho, né? Falta pessoas para dar esse empurrãozinho. E às vezes a gente comenta que, principalmente quando você sai da zona de conforto e começa a estudar algo novo que você quer realizar, né, quer fazer, às vezes você pega muita informação e às vezes você está sozinho nesse estudo. E as pessoas que estão à sua volta e que te amam não estão entendendo, não estão na mesma pegada. Sim. E não estão na mesma expansão, né, de consciência, digamos assim, que você está ali no momento tendo por esses assuntos novos. E aí tem isso de gerenciar essa questão da motivação. Por isso que eu te perguntei. Porque tem uma galera que está ouviu a sua história, se identificou, falou, porra, é isso mesmo. Velho, relaxa que eu sei o que eu tô fazendo, vai chegar a minha hora, relaxa, ó, vai mostrar até o episódio pro pai. Uhum. E aí, falta, porque a gente sabe que na vida tem altos e baixos, falta aquela motivação em determinados dias. E aí, por isso que eu perguntei para você. Você ouve alguma coisa, você lê... Você nunca pensou em desistir, mas teve momentos que não estava com aquele pique todo para poder trabalhar, para poder estudar, fazer as coisas do dia a dia. Você ouve alguma coisa? Dá aí para indicar aí para essa galera que já se identificou com você? Eu gosto muito de mudar meu estado de espírito através da música. Dependendo do que eu vou projetar, eu entro numa linha de estilo de música e fico escutando ela e repito ela 1000 vezes e vou. Dependendo do que se é outro tema, outro tipo de construção, que às vezes não tô ali que nem fazer um galpão industrial. Não é minha área que eu mais atuo, eu sou mais na área residencial de alto padrão. Então, assim, eu preciso apagar o alto padrão da residencial e entrar no meu raciocínio de galpão, que é um projeto totalmente diferente um do outro. E para isso você tem que tipo assim, fechar caixinha e abrir caixinha. Senão, se você ficar misturando as duas, não dá. Uhum. E para isso também entra o lance de obra. Às vezes você está na obra, acontecendo 1000 coisas, tem um monte de profissional trabalhando, perguntando, andando, cavando, rebocando. E aí você volta para o escritório e começar um projeto do zero. Então, assim, você tem que
ter alguma coisa que muda o seu estado de espírito. E para mim, a música. Que legal. Dependendo o cliente, dependendo o tema, dependendo várias coisas, é o estilo de música que eu escolho, fone de ouvido, Você concentro, apago todo o resto que está acontecendo ao meu redor E até mesmo a música, eu acredito que faz tempo que você faz isso, deve fazer, né? Até mesmo a música você vai por intuição, vai escolhendo por intuição. Eu preciso trocar do projeto, esse projeto novo, vai ser essa. Depende do dia. Depende do dia, depende a música que tá no momento. É eclético total em relação à música. Eclético. Tem dia que é rock, tem dia que é sertanejo, tem dia que é um blues, tem dia que é ópera, depende. Cada hora é uma coisa diferente. E música é um muda o estado caminho, do espírito. É um caminho fantástico. Eu sou até suspeito para falar. Toquei bateria há mais de 10 anos, estou até com saudade. Vamos ver se a gente consegue fazer um conjunto musical. Eu desenho. Sonhos. Eu Sonhos. desenho. Vamos desenhar, vamos chamar o Wagner para desenhar e fazer acontecer. Legal, muito bacana. Escutem. Usem essa tática, essa tática de música do Wagner, porque dá certo mesmo. Às vezes, principalmente colocar um rock and roll quando você tá muito saco cheio, né? Aperta, né? Colocando. Mas acho que eu sou do contrário das outras pessoas. Quando eu tô putaça, eu coloco aquela música pior que tem. Vocês são assim? Ou você escuta uma música mais suavinha pra dar uma acalmada? Depende. Às vezes eu vou na suavezinha pra... Eu fico com mais raiva se eu colocar uma suave. Mas depende, eu acho que depende do que você quer fazer depois. Então, se você está querendo apertar o botão, aí você vai colocar o rock mesmo, pauleira. Tá. Agora, eu quero tranquilizar, porque eu vou... Quero dormir daqui a pouco. Aí Se você tá bravo, se eu tô brava... Eu fico mais brava ainda por estar escutando uma música de boinha. Eu tenho que escutar um rock and roll, pesadão. Aí tranquiliza. Isso me tranquiliza. Quando eu tô com raiva, o sangue nos olhos, Slipknot me acalma. Outras coisas não me acalmam, não. Eu fico mais brava. Coloca o rock. Perfeito. Siga a sua intuição para decidir a música. Não vai na minha, não. Não, às vezes vai saber, né? Certo? Certo, e agora a gente chegou no momento mais cuti-cuti desse episódio, de todos os outros. Dicas da semana. Eu vou começar, porque o meu é cuti-cuti. Minha dica. Eu vou indicar uma série da Netflix, chama Queer Eye. Já vai lançar a 6ª temporada agora, dia 31 de dezembro. E são 5 fabulosos que eles vão na casa das pessoas e um ensina a pessoa a cozinhar, comer melhor, um faz reorganiza a casa. É tipo um design de interiores. Um cuida do guarda-roupa, um cuida da mente e um cuida dos cabelos. É legal, é bem emocionante. Quase todos os episódios é bem emocionante. Queer Eye, tá na Netflix. Bacana. Wagner, você trouxe alguma indicação pra gente? Olha, eu não tinha pensado muito, mas o que eu gosto de assistir sempre, eu assisti várias vezes, que é o documentário do Oscar Niemeyer, que chama A Vida é um Sopro. Eu já assisti muitas vezes ele e eu acho, inclusive para quem está estudando arquitetura, tem que assistir, porque não importa se você gosta ou não do estilo de construção dele, mas a história de vida, a carga que ele tem para ensinar é muito grande nesse documentário. Então eu aconselho A Vida é um Sopro, Oscar Niemeyer. Tá no YouTube, pessoal. Tá no YouTube. Bacana. E você, Mário? Mário Jorge vai indicar algo que vai te ajudar, principalmente se você identificou com essa questão de sonhar e materializar, que é o mais importante, né? A parte mais importante do sonho é a realização. Vocês concordam? Sim. Só sonhar não adianta. Não, eu tenho que entrar na casa, né? Não é verdade? Então, gente, O Segredo, documentário sensacional. Quando ele saiu, fez um sucesso, né? Foi em cima de um livro best-seller, né? Da Honda.
Tá na Netflix. Eu acho que ainda está na Netflix, né, Aline? Vamos lá de cola pra ver se tá. Ah, mas. No YouTube caramba. tem, já assisti muitas vezes, tá? É bom? É bom, pode ir Aí, que tá vendo? vale a pena. Tá vendo? E principalmente você entender, principalmente quando a gente falou Netflix. do... Netflix tem? Ah, legal. Quando a gente falou do quadro da visualização, se você tem essa dificuldade de materializar, use o quadro. É uma boa muleta, tá? Até você conseguir fazer igual o nosso querido Wagner aqui, de imaginar e já conseguir concretizar. Um dia você chega lá, certo? Todos nós chegaremos lá. Vamos lá. Reativar todo mundo, É isso aí. né? Wagner, muito obrigado por ter aceito o convite, esse desafio. Sei que não é fácil, mas muito obrigada por estar com a gente aqui nesse episódio. Fez muita diferença. Pode ter Imagina, certeza. obrigado eu pelo convite e tamo aí. Valeu, apesar de eu ficar um pouco tenso, né, pra falar, mas foi tranquilo. Um nervosismo. No comecinho, depois passa. A gente vai conversando. Valeu a gente pena. Foi legal, foi muito bacana, foi muito bacana. Um pouquinho de tudo, né, gente? Que aqui a gente vai reativar todo mundo. Muito obrigado, Wagner. Obrigado você que ouviu até aqui, que assistiu no canal do YouTube. E até o próximo episódio, que é... Nossa! Caralho! Opa! Nossa, rapaz do céu, nem lembro do que é semana que vem. Gente, eu tô nervosa. Gente, eu tô nervosa hoje. Ah, vá. Porque tem plateia. Vocês estão percebendo que eu tô travada? Eu tô travada. Tem plateia aqui. Elas querem bater palma. Pode bater palma, gente. Hoje, Tá vendo? Tem plateia. hoje é uma prévia do que pode ser um programa de auditório, tá vendo? Então, Só que elas ficaram quietinhas, certinho. Não fizeram igual no Friends. Oh. Nossa, rapaz, cadê os episódios aqui, Mário? Peraí, Aline. O próximo episódio vai ser sobre criando hábitos. E não teremos convidados, serei só eu e Mário Jorge. exatamente. Mas foi até legal, eu coloquei alguns stories aí, o pessoal interagiu legal sobre hábito e vício, né? O pessoal fala, e agora, é hábito ou é vício? Nossa, é verdade, você me deu mensagem subliminar. A gente falou disso ontem e ele fez stories hoje, eu não me lembrava. Vamos ficar ligados, gente, para reativar, certo, gente? Então a gente se vê no próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigado, Wagner. Valeu. Seja muito bem-vindo para voltar quantas vezes Sempre, quiser. só convidar. E especial, hein? Episódio 10, gente. Hoje estamos completando. Episódio 10 10. episódios Aí, ó. já. Exatamente, camisa 10. Camisa 10. Craque. É isso aí, gente. Até semana que vem. Vem com a gente e reativa. Tchau. Tchau.